A divisão no Kremlin está ganhando força. A elite russa se posiciona contra a guerra e a censura, mas Vladimir Putin simplesmente se recusa a enxergar isso, e por isso a administração do presidente da Federação Russa tenta fazer com que ele entenda que a situação pode sair do controle. É sobre isso que escreve hoje o jornal Washington Post, que analisou declarações públicas e não públicas, além das reações do establishment político russo. E tudo indica que o círculo próximo de Vladimir Putin está cada vez mais se posicionando contra ele e seus métodos. E é importante destacar que o Washington Post não é o único que escreve sobre isso. Anteriormente já falei neste canal do YouTube sobre um relatório da inteligência europeia que afirma que em torno da guerra, a segurança de Vladimir Putin foi drasticamente reforçada em meio a temores de motim ou até mesmo de um golpe de Estado. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... Portanto, se este episódio for interessante e útil para você, no final do episódio vou pedir que apoie o trabalho do nosso canal no YouTube com suas doações. Então, o Washington Post escreveu hoje que há uma verdadeira divisão no Kremlin. Estão surgindo cada vez mais sinais de divisão nos altos escalões do poder do Kremlin. Funcionários estão insatisfeitos com a guerra contra a Ucrânia, problemas econômicos e restrições crescentes, principalmente na internet. E aí o jornal Washington Post imediatamente dá um exemplo. Quando o ex-advogado russo e propagandista pró-guerra ligado ao símbolo Z. Ilya Remezlo, em março deste ano, se manifestou pela primeira vez contra Vladimir Putin, declarando publicamente que o presidente russo deveria renunciar e ser responsabilizado. Como criminoso de guerra e ladrão, as autoridades russas rapidamente o prenderam e o enviaram para um hospital psiquiátrico, em São Petersburgo. Esse Ilya Remezlo realmente por muitos anos bajulou Vladimir Putin de todas as formas, apoiou a propaganda do Kremlin russo, defendeu a guerra contra Navalny e assim por diante. Казалось бы, ну ничего необычного. O regime de Vladimir Putin sempre age assim com seus críticos e a oposição. O Kremlin sempre deixa essas pessoas apodrecerem nas prisões ou simplesmente as elimina. Ilya Remezlo foi enviado para um hospital psiquiátrico. Mas, de repente, aconteceu algo incomum. O propagandista Remezlo foi libertado após 30 dias e agora esse Ilya Remezlo declara que vai permanecer na Rússia e continuar a luta pública contra Vladimir Putin. Em seguida vou citar o Washington Post. À medida que surgem fissuras na elite russa devido à guerra contra a Ucrânia, ao agravamento da economia russa e às restrições repressivas, incluindo limitações ao acesso à internet, a mudança de posição do propagandista Remezlo e sua contínua desobediência aberta são sinais de uma divisão mais ampla nos altos escalões do poder do Kremlin. A escala do descontentamento é colossal, disse Remezlo em entrevista ao Washington Post. Tenho a impressão de que parte do sistema já começou a trabalhar contra Putin. Basicamente, isso se parece com o que aconteceu no final da existência da União Soviética, quando as pessoas odiavam o comunismo e faziam de tudo para acabar com ele. A Rússia de Putin seguirá o mesmo caminho que a União Soviética. Tudo se repete, disse Remezlo. E aqui vale acrescentar que, de acordo com dados da empresa estatal de sociologia VTSIOM, nas últimas semanas a taxa de aprovação de Putin caiu para o nível mais baixo desde que a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e, curiosamente, depois dessa informação, o VTSIOM não publica dados sobre a aprovação de Vladimir Putin há 2 semanas. Provavelmente não veremos mais essas avaliações. E aí o Washington Post escreve que, na verdade, por trás do propagandista Ilya Remezlo está Sergei Kirienko. Ele é o tecnocrata que atua como primeiro vice-chefe do Kremlin e supervisiona o aparato político russo. E esse grupo, liderado por Kirienko, entrou em conflito aberto com o Serviço Federal de Segurança, o FSB, onde Vladimir Putin construiu sua carreira. Supõe-se que por trás do bloqueio da internet na Rússia estejam exatamente os serviços secretos, que temem que isso possa ser usado para perseguir Putin e mobilizar a oposição antigovernamental.
Mas, por outro lado, isso já provocou protestos. E o Washington Post, citando as palavras do propagandista Remeslo, escreve que o FSB e, separadamente, a ala política da administração de Putin estão em um sério conflito. O Washington Post aponta que o confronto crescente antes das eleições parlamentares de novembro lembra a luta pelo poder no Kremlin antes da reeleição de Boris Yeltsin em 1996. Naquela época, os partidários da linha dura queriam garantir a permanência de Yeltsin no poder, impondo a lei marcial e cancelando ou adiando as eleições. Enquanto isso, a classe mais progressista dos oligarcas russos queria simplesmente financiar a campanha eleitoral de Yeltsin, investir muito dinheiro e depois apenas controlá-lo. De certo modo, a história se repete agora. Esse mesmo Kirienko e sua equipe tentando convencer Vladimir Putin de que ele pode controlar a situação no país usando técnicas de manipulação política. E o segundo serviço do FSB está tentando convencer Putin de que a única maneira de estabilizar a situação na Rússia é com métodos brutais e apertando ainda mais o controle. Além disso, à medida que os drones ucranianos penetram cada vez mais fundo no território russo, incendiando refinarias de petróleo e terminais, incendiando portos, e agora, nesta semana, os mísseis também começaram a voar por 1000 quilómetros. Além disso, os drones atingiram também um prédio de grande altura, a apenas 1,5 km do Kremlin. Com isso, cresce a preocupação pública e Putin reforça sua segurança pessoal. Quanto aos russos, ele claramente não se importa. No relatório da Agência Europeia de Inteligência, é dito que o Serviço Federal de Proteção de Vladimir Putin reforçou significativamente as medidas de segurança ao redor do presidente desde o início de março. Aparentemente, temendo que Vladimir Putin possa se tornar alvo de um ataque de drones, inclusive por parte de representantes da elite russa. Eles temem que um ataque de drone possa ser simplesmente apresentado como ucraniano, mas na verdade seja realizado por elites políticas dentro da Rússia. De acordo com um relatório da inteligência europeia, o Serviço Federal de Proteção endureceu as verificações de segurança para pessoas que visitam Putin, e aqueles que trabalham com ele estão proibidos de usar telefones celulares conectados à internet, assim como de utilizar transporte público. O relatório também afirma que Vladimir Putin está cada vez mais governando a Rússia a partir de um sistema remoto de bunkers subterrâneos e recentemente reduziu o número de visitas públicas. As interrupções periódicas dos sistemas de comunicação em Moscou estão, em parte, relacionadas às preocupações de segurança de Vladimir Putin. Em dezembro, após o assassinato do general russo de alta patente Vanil Sarvarov, houve críticas mútuas sobre as falhas nas medidas de segurança. Separadamente, o relatório da inteligência europeia menciona o ex-ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, que atualmente ocupa o cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional da Federação Russa. É indicado que o Kremlin está observando-o de perto, pois ele possui influência significativa no comando militar e está associado ao risco de uma tentativa de golpe de Estado. A questão é que praticamente todo o círculo de Shoigu, que é acusado de corrupção, foi preso. Shoigu pode temer ser o próximo e por isso pode tentar agir preventivamente. No entanto, ao encerrar esta edição, digo que não está descartado que o Kremlin esteja usando justamente esse propagandista Ilya Remeslo para criar uma aparência de oposição na Rússia. Mas na verdade ele é apenas um laranja do próprio Kremlin. Aqui vou deixar isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de apoio pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Patchy News, o link está na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.